Boa noite, meu povo. Seja bem-vindo a essa live maravilhosa, um convidado especial, essa noite muito importante para nós, certo? Conto com a sua participação. Você que vai chegando aí agora, já vai dando seu like, compartilhando aí com seus amigos, com suas amigas, ok? Tenho que dizer uma coisa, não me apresentei, né? Meu nome é Gustavo Neri, tenho um canal no YouTube chamado Gustavo Neri Reflexões. Quem quiser pode me seguir no Instagram, vai estar aí na legenda. Você pode botar seus comentários, o tema que você gostaria de ver aqui em live ou em reflexão, ok? Conto com vocês. Você que ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, você pode estar se inscrevendo no canal. Você não tem nada a perder. Você vai encontrar reflexões de vários tipos, lives de vários tipos. Garanto a você que vai agregar na sua vida temas extremamente relevantes para você e para sua família e para os seus amigos. Assuntos como área de saúde, educação física, psicologia, área do direito e tantos outros temas, ok? Boa noite você que vai chegando aí. Professora Ana Rita, muito obrigado pela sua presença, sua participação. Muito obrigado. Mirela 15, minha esposa, te amo, tá aqui junto de mim. Mas a gente aqui na live faz a devida apresentação, né? A todos, muito obrigado, a todas. Fiquem à vontade, façam comentários e perguntas. Vai aí compartilhando essa live com as pessoas, conto com sua colaboração. Para as mulheres que já estão aí, que já chegaram, hoje é 8 de março de 2021. Nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Ok? Então, para todas as mulheres que estão assistindo, seja de manhã, de tarde ou de noite, sejam todas felizes, comemore bastante seu dia e vamos refletir um pouco sobre isso, né? Vamos conversar aqui com a professora Eunice Ribeiro. Ela é professora de História. Nós vamos estar falando sobre o Dia Internacional da Mulher, no que concerne a mulher no Brasil e no mundo. O que é que a história nos apresenta sobre esse assunto? Você que não sabe sobre esse assunto, fique aí na live, você não vai se arrepender, fique até o final, você vai gostar. Muito aprendizado para todos nós, ok? Deixa eu ver se a nossa convidada já está aqui na live. Boa noite, Rita, seja bem-vinda, fique à vontade para fazer perguntas, comentários. Cadê? Chamando aqui. Thaís Santana, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, minha amiga. Um abraço, feliz Dia da Mulher para você. Olha, gente, para quem não sabe, eu fiz uma live com Thaís também, tá no meu canal do YouTube, provavelmente vai ficar aí divulgado em algum card, alguma coisa assim, você procura aí, ok? Muito interessante, uma live sobre racismo. Professora Débora Aquino, muito obrigado pela sua presença, feliz Dia da Mulher, boa noite, fique à vontade para perguntas e comentários, conto com a sua participação. Silvia também, minha colega de faculdade, muito obrigado pela sua presença. Só gente querida, mulheres guerreiras, mulheres lindas, inteligentes. Roseli, boa noite, fique à vontade. Isa, é Isa mesmo? Cardoso? Não sei, alguma coisa assim. Boa noite também, fique à vontade. Vamos começar a nossa live. Eu queria fazer um comentário. Professora Débora, eu gosto de citar aqui algumas frases dela, né? Eu tenho alguns vídeos aí também no meu canal do YouTube com algumas citações de frases dela. Para quem não sabe, ela também sigam ela no Instagram. Ela tem uma página no Instagram que ela posta frases, né? As reflexões, os pensamentos dela, muito bom,
muito bom. Ainda mais nesse tempo de pandemia, né? Aproveitar esse tempo para refletir, para pensar, para olhar o mundo de uma outra forma. Inclusive, professora Débora Aquino, eu gostaria que a senhora já vá se preparando, porque com uma sugestão aqui de minha esposa Mirella, para convidar a senhora para fazer uma live. Só vou olhar aqui direitinho a agenda, como é que tá. Vou entrar em contato com a senhora para a gente poder fazer essa live, tá bom? Um abraço. É, Ana Silvane, boa noite, fique bem-vindo. Só tem mulheres aqui de alto nível. Que maravilha. Deixa eu ajeitar aqui, que tem umas perguntinhas que foram enviadas para nossa convidada. Ela que vai estar falando aí sobre a história da mulher no mundo, no Brasil e no mundo. E aí, o que é que vocês sabem sobre este assunto? Qual é a sua dúvida? Como é que surgiu? Como é que começou? Como é que as mulheres vivem hoje em dia a pressão do mundo? Hoje, não é no Globo Repórter, é aqui mesmo na live com Gustavo. Sem delongas, cadê nossa convidada aqui fazendo. Tá, está falando aqui que demorou, né? De convidar, é verdade. O tempo. Enfim, chegou a nossa convidada. Tudo bom, Gustavo? Maravilhosa diva. Estava ansioso por esse momento. Que bom. Obrigado pelo convite, obrigado pela lembrança. Nós aqui que agradecemos, ficamos imensamente felizes pela senhora ter aceitado o nosso convite. Foi uma conversa também com minha esposa, com Mirella, que a gente conversando sobre história, sobre mulher, e ela falou assim: tem a professora Eunice, nossa querida professora, amada professora de história, lá do Oliveira Brito. Beijão. Maravilha ter a senhora, que bom. Ela está aí na live participando, está aí nos comentários. Ingrid Beatriz, boa noite, seja bem-vinda. Várias pessoas aí, colegas, ex-colegas, alunos do Oliveira Brito, amigos e afins aí, né? Até agora só tem mulheres aqui na live, né? Ótimo, que o tema é justamente para vocês. Professora, quero pedir que a senhora se apresente seu currículo, fale um pouquinho da senhora. Tá certo. Eu sou professora Eunice, professora de História, no Colégio Estadual Oliveira Brito, onde conheci Gustavo, conheci a esposa dele, Mirella, conheci várias pessoas que estão aqui, né? Débora, tem amigos aí também junto, muito obrigada por estar aqui comigo. Eu trabalho também no Colégio CPM Dona Leonor Calmon, já vou ter aí 27 anos de magistério, completo no mês de maio. Sou mestre em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal da Bahia. Sou especialista em práticas corporais da medicina tradicional chinesa, né, com Tai Chi Chuan, que a gente tem lá no Oliveira desde 2017. E é isso, né? Essa sou eu. Professora altamente talentosa. Olha o currículo dessa mulher, gente. Professora, para começar, não sei se a gente começa aqui com perguntas ou se a senhora gostaria de fazer uma abordagem, uma introdução sobre o assunto. Eu acho que a gente podia, talvez, começar a falar um pouco sobre por que o dia, né? Sim, O que sim. você acha? Pode Tem ser? algumas perguntas aqui, antecipo a senhora, que tem algumas perguntas aqui que foram enviadas. Eu selecionei aqui tem umas 8 perguntas. Então, bom, Se der tempo, a gente faz todas. Ainda tem os comentários e pode surgir algumas perguntas aí nos comentários e a gente vai se ajustando. A senhora pode ficar à vontade. Hoje à noite é da senhora para a senhora brilhar aí com seus conhecimentos, com seu talento. tá, joia. Obrigada. Então, o que você acha? Eu faço só a introdução do porquê do dia e aí a gente parte para as perguntas. O que você acha? Pode ser assim, tá bom. Pronto.
Então, assim, ao contrário do que normalmente a gente pensa, né, normalmente o Dia Internacional da Mulher, ele estava no senso comum, se diz que ele está relacionado com uma situação verídica que aconteceu nos Estados Unidos, de uma fábrica ter pegado fogo e 130 mulheres ficaram presas intencionalmente nessa fábrica, né? É um fato que de fato existiu, mas que aconteceu posterior à instituição do Dia Internacional da Mulher. O Dia Internacional da Mulher, ele é fruto de lutas muito anteriores à primeira vez que isso foi comemorado em 1908. Isso é fruto, na verdade, de todo o movimento de trabalhadores do século XIX, com o advento da Revolução Industrial. Então, por causa dos problemas que todos os trabalhadores e trabalhadoras enfrentavam, mas principalmente as trabalhadoras, é que os sindicatos da Europa e Estados Unidos resolveram, então, criar o Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, que foi comemorado pela primeira vez em 1908. Por que a necessidade disso? Porque as condições de trabalho eram horríveis, tanto para os homens quanto para as mulheres, mas para as mulheres mais ainda. Então, não havia definição de salário mínimo, jornada de trabalho aí variava entre 12 e 16 horas por dia, havia trabalho infantil, crianças de 5, 6 anos de idade trabalhando nas fábricas, e o Dia Internacional da Mulher foi para reafirmar de que a mulher, na sua condição de mãe principalmente, que ela precisava ter melhores condições para ela poder sobreviver e cuidar da sua família. E aí, quando é no dia 25 de março desse mesmo 1908, acontece essa situação muito complicada, né, de insatisfação de trabalhadoras numa fábrica, e aí, como elas se recusaram a sair do ambiente de trabalho, houve um incêndio e as portas elas foram todas fechadas com correntes e cadeado, né? Então, 130 mulheres foram mortas aquele dia. E apesar de ter sido uma coisa bastante horrível, né? Não houve indiciamento de ninguém. Ficou por isso mesmo, né? Essas 130 mulheres perderam suas vidas e geraram um impacto muito negativo na vida das suas famílias, né? Que ficaram sem esposas, ficaram sem mães. Então, é por esse motivo que esse dia existe. Assim como todos os dias, né? Se a gente for reparar, todo dia de alguém é o dia de uma minoria. Minoria não do ponto de vista quantitativo, mas do ponto de vista qualitativo, de direitos. Hoje no Brasil, demograficamente, a mulher é maioria, mas do ponto de vista dos direitos, ela é minoria. Vou citar aqui algumas estatísticas, né, que eu olhei esses dias para estar aqui com vocês. Por exemplo, dados de 2018. Nós temos 16% de senadoras, 84% de senadores. Nós temos 10% de deputadas federais, 90% de deputados federais. Dados de 2018. Hora semanal dedicadas ao trabalho doméstico. Mulheres, 24 horas, homens, 9 horas e meia. A cada 100 reais que um homem ganha, 73 reais é ganhado por uma mulher. Então, se a gente for ver, a gente precisa desses momentos para a gente refletir de que os homens precisam tomar consciência de que eles têm privilégios, né? E que esses privilégios não são bons, nem para mulheres e nem para os homens. E aí é mais ou menos isso, né? Que eu teria para dizer como origem. E aí a gente vai conversando sobre outras coisas. Adoro falar porque os privilégios dos homens não são bons. Sim. Eu estou vendo aqui nos comentários altos elogios. Nossos convidados aqui que estão participando, só declarações. Eunice, eu te amo, eu amo história, eu amo essa mulher linda, arrasou. Só elogios. Eu endosso todos eles. Obrigadão, obrigada. Mas pode continuar. Então, eu gosto muito de falar por que esses privilégios não são bons para os homens. Eles pensam que esses privilégios são bons para eles, mas não são.
Tá? Não são por quê? Da mesma maneira que existe um pensamento que quer aprisionar a mulher num determinado lugar, aprisiona o homem também num outro lugar que nem sempre é bom para ele também. Né? Isso acaba gerando mais conflitos dentro de casa, por exemplo. Né? A sobrecarga da mulher de tarefas domésticas. Quando uma família é responsabilidade dos dois, isso acaba gerando problemas. Onde as mulheres são responsáveis. Ah, você é histérica. Ah, você está cansada, você não quer transar comigo. Por que será que ela não quer transar? Ela não quer transar porque ela está acabada. Porque ela trabalha muito mais dentro de casa do que o homem. Mas se a família é responsabilidade dos dois, né? Tem um povo na África chamado povo de Agara, que diz que tudo que é da família é responsabilidade da comunidade. Então, por que o trabalho doméstico no mundo ocidental, América e Europa, é responsabilidade muito mais das mulheres do que dos homens? Por exemplo, né? Então, eu acho que o privilégio masculino não faz bem para ele também. E aí a gente tem visto aí os homens mais brutalizados, os homens cometendo mais atos de agressão. A cada 5 mulheres no Brasil, uma sofreu algum tipo de violência. Né? Então, esses privilégios estão tirando o pior do homem também. Então, não consigo ver em que esse privilégio é positivo para os homens também. É importante se falar isso para que, tanto para mim quanto homem, e tantos outros homens, né, porque essa live vai ficar gravada, e a gente tem a oportunidade de poder compartilhar essa live com outras pessoas, inclusive até nesse momento, que as pessoas que estiverem assistindo, porque precisamos de informação, de conhecimento, né, para transformar a sociedade, transformar as pessoas também. Eu acredito muito através da educação, do ensino, desse conhecimento por geração, né? Que a gente consegue mudar isso. É um trabalho de formiguinha, infelizmente, fazer esse ensino, né? Não sei bem a palavra certa, mudar o caráter ou personalidade de alguém, tentar influenciar aquela pessoa de alguma certa forma, para que possa ser uma pessoa melhor, para uma sociedade justa, igualitária, né? Porque nada mais isso, né? Como a senhora iniciou dizendo. As mulheres lutar por direitos. É uma minoria não em quantidade, mas em direitos. Isso é importante. A senhora tem mais alguma coisa para agregar, para falar? Sobre a origem do dia exatamente, não, né? Eu gostaria só de falar uma coisa que é importante. Essa luta dessas mulheres, né, que acabou culminando com o 8 de março, é luta de mulheres trabalhadoras da cidade. Mas as mulheres são múltiplas. Aí eu fiz uma lista aqui e peço desculpa porque eu sei que ela está falha. Eu devo ter deixado de fora muitas mulheres, mas eu gostaria de falar um pouco sobre isso, tá? Desculpa que eu preciso ler, porque são muitas, eu não consegui gravar. Pode ler, fique à vontade. Obrigada. Nós temos mulheres negras, mulheres brancas, mulheres indígenas, mulheres que trabalham no campo, mulheres que trabalham na cidade, mulheres com dupla jornada de trabalho, mulheres desempregadas, mulheres que lideram os lares sozinhas. Segundo o IBGE, em 2019, 45% dos lares brasileiros são liderados por mulheres. Mulheres no trabalho informal, mulheres prostitutas, mulheres com deficiência, mulheres bissexuais, mulheres pobres, mulheres ricas, mulheres jovens, mulheres idosas, mulheres maduras, mulheres científicas, mulheres lésbicas, mulheres trans e várias outras que eu deixei. Por que eu estou falando disso? Porque quando essas mulheres trabalhadoras das cidades, elas começaram a reivindicar os seus direitos, elas chegaram primeiro para uma porção de mulheres. O que eu quero dizer com isso? Se existe uma desigualdade entre homens e mulheres, existe também uma desigualdade entre as mulheres. E que a gente precisa estar
também olhando para essas coisas, né? Quando o governo, né, faz a política, né, política aí não entendida como partidária, mas como tomadas de decisão, muitas vezes algumas fatias de segmentos femininos, eles não são contemplados por essas políticas. E a gente também precisa estar atento para essas coisas, né? E uma coisa que é muito importante também, tem uma escritora africana que escreveu um livro muito legal e ela tem um vídeo no YouTube, no TEDx, o nome dela é Chimamanda Ngozi Adichie. Ela escreveu um livro chamado Perigo da História Única. É muito bonitinho, um livro pequeno, uma delícia, eu recomendo a vocês. Ela fala uma coisa muito importante. A linguagem é repositória de preconceitos. Então, quando a gente ouve determinadas coisas, a gente precisa pensar de que mulher está sendo falada aí. De que maneira que essa mulher está sendo dita. E aí ela diz uma coisa interessante. Eu vou usar aqui eu e Gustavo. Mirela, me dê licença, por favor. Né? Então, se eu dissesse, se Gustavo fosse solteiro, e eu falasse, ou alguém falasse, né? Outra pessoa falasse, Gustavo transa doidado. Agora, se vocês ouvem, Eunice transa doidado. A repercussão na mente de vocês é a mesma? Não é. A repercussão não é a mesma. Né? Se for Gustavo, garanhão, massa, velho, isso aí. Se for Eunice, eu perdi totalmente o meu crédito enquanto professora. Eu deixei de ser uma pessoa confiável por isso. Então, isso está certo? Porque isso é uma construção cultural. Existem diferenças biológicas entre as mulheres e os homens, mas as outras diferenças foram construídas historicamente, culturalmente. Aí eu quero dar alguns exemplos. Período paleolítico, período da pré-história, época das cavernas. Não havia desigualdade entre homens e mulheres. As mulheres eram reverenciadas pelos homens porque eram elas que traziam a vida. A partir do momento em que começou a haver um acúmulo de bens materiais e houve o advento da propriedade privada com a invenção da agricultura, a mulher começou a ser aprisionada para fazer parte de uma estrutura de acúmulo de propriedade privada, acúmulo de dinheiro. Né? Então, o homem começou a querer controlar, por exemplo, a sexualidade da mulher para que ela só gerasse os seus herdeiros, para que aqueles bens que ele produziu ficassem só naquela família. As pinturas rupestres do período paleolítico mostram que tanto os homens quanto as mulheres se relacionavam sexualmente com quem eles sentiam desejo. Então, são construções que são culturais, econômicas, históricas. Elas não são naturais, elas não vieram da natureza, no sentido de dominação. Apesar de, obviamente, haver diferenças biológicas. A senhora pode repetir, porque para mim falhou aqui essa última frase que a senhora citou? Que as diferenças biológicas, elas existem, obviamente. Mas não são elas que geram a hierarquização homem e mulher. O que gera a hierarquização são as construções econômicas, culturais e políticas. Entendi. Aproveitar essa pausa para dar boas-vindas aqui às pessoas que foram entrando, né, que veio nos prestigiar a senhora, principalmente. Veio Roseli, Jean Silva, Lorena Marques, La Ilustradora, inclusive ela citou aqui a La Ilustradora, botou assim, arrasou, live maravilhosa, ganhei de presente.
Beijo, Lari. Minha amiga de muito tempo. Que bom, que bom. Lucimar Torres, Fagner, Gabi Silva, Alexandre, Karine, Adriana, Emily, Dani Martins, é minha prima, Marcos e Carol Souza. A todos e a todas aí, bem-vindo, boa noite. Fique à vontade para fazer comentários, perguntas. Inclusive, tem um comentário aqui de Bea20, né, que é Ingrid Beatriz. Ela escreveu assim, ó, muitas vezes se privando de fazer a parte deles, né, no caso se referindo aos homens, pelo machismo já vindo de criação, o conhecido machismo estrutural. Net0717 fez uma pergunta. Sim. É o seguinte, na sua opinião, por que ainda existe tantas mulheres que apedrejam o feminismo? Eu acho que para começar, a gente tem aí uma questão de que a gente não tem só um feminismo, né? Nós temos feminismos. Interessante. Hã? Interessante. Seriam grupos, segmentos de feminismo, é isso? Isso, são posicionamentos diferentes a respeito disso, né? De um modo geral, o que a gente pode dizer? O que é o feminismo? O feminismo é uma busca de igualdade de direitos. Lá na década de 60, para haver, era muito mais uma retórica do que, na verdade, um posicionamento, quando um dos movimentos feministas começou a dizer que o homem era desnecessário, né? Mas isso era muito mais para quebrar com essa ideia de que de uma associação simbiótica entre homem e mulher, do que de fato afirmar de que o homem não é necessário. Né? E eu acho engraçado porque hoje esse feminismo é apenas um deles. Mas o senso comum se fixou nesse feminismo. Essa é a primeira questão. Segunda questão, o machismo não é exclusivo dos homens. O machismo é uma reprodução ideológica que repercute na mulher também. E muitas vezes a mulher, para se colocar num lugar de que é uma mulher admirável, ela aceita um lugar que muitas vezes é um lugar machista. Né? Que lugar é esse? Por exemplo, uma estratégia que eu acho interessante que os homens usam, né? Ah, eu não cozinho porque eu não sei. Ué, aprende? Isso. Não é simples? Mas a gente ouve, às vezes, a mulher falar que cozinha em casa porque o marido não sabe. Então, garotas... Pois é. Então, garotas que estão aí, que não têm filhos ainda, coloquem seus filhos para aprender a cozinhar, assim como coloquem as suas filhas. Né? É difícil quebrar com isso, porque parece que isso é muito errado. É muito negativo. Parece que a mulher ela se torna pior quando ela toma determinadas atitudes. E, às vezes, elas não têm força para que isso aconteça. Né? Então, essa questão de uma hierarquização, né? O que é o ideal? A mulher recatada do lar. A mulher que é mulher de verdade. Então, a mulher que foge desse padrão, ela vai ter mais dificuldade para casar. Né? Não existem o senso comum diz que existem mulheres para casar, mulheres para namorar. Por que isso? Isso mesmo. Né? Eu só caso se ela for virgem. Me desculpe o que eu vou dizer, mas eu acho que é para ela não ter parâmetro de avaliação. Né? E aí
E aí a gente fala muito das mulheres e fala pouco dos homens, né? Que estão aí no masculino bastante distorcido, que deveria olhar um pouco mais para as suas inseguranças, né? Devia olhar mais para os seus medos. E não olha por quê? Porque assim como se quer a mulher recatada do lar, quer que todos os homens sejam macho alfa. E o quanto que isso está sendo problemático, né? O mundo ocidental cartesiano é o único que separa masculino de feminino e hierarquiza, como se o masculino fosse melhor e o feminino fosse pior. Nas comunidades tradicionais africanas, o homem tem o feminino também, a mulher tem o masculino também. Na tradição chinesa, tem lá o símbolo do Tai Chi, aonde dentro do masculino há o feminino, dentro do feminino há o masculino. Mas não, na nossa sociedade é comum a gente ouvir, o meu lado feminino, já ouvi isso de aluno. O menino falando para mim, meu lado feminino é lésbica, professora. Isso é péssimo. Porque aí eu não estou falando, eu estou falando do feminino e do masculino, não estou falando do genital do homem e nem do genital da mulher. Estou falando de características arquetípicas, características psicológicas. A mulher que é 100% feminina, ela não vai conseguir dar limite em ninguém. Ela não vai saber dizer não. O rapaz 100% masculino, ele vai ser agressivo o tempo todo. Quem consegue ficar nesse papel o tempo todo? Ninguém. Ele não vai conseguir se preocupar com o pai dele, com a mãe, com os irmãos, com os amigos. Porque o cuidado é um arquétipo feminino. Então, desse ponto de vista, a gente tem um masculino distorcido e um feminino distorcido hoje. Né? Então, ser homem é controlar a minha mulher. Ser homem é querer olhar o celular. Ser homem é dizer como a minha mulher tem que se vestir, como ela tem que se comportar. Ser mulher é ser a princesa. Que eu acho que é algo bastante danoso, essa ilusão da princesa, da mulher que está lá na torre esperando o homem para salvá-la. Os filmes hollywoodianos, né? Exatamente. Então, penso que é por isso que as mulheres, muitas vezes, elas também são machistas, né? E aí tem coisas práticas que a gente precisa começar a fazer. É dia de Bavi, depois que meninos e meninas lavarem a louça, os dois podem assistir o campeonato de futebol. Por que que só menino pode brincar com carro? Se menina dirige também, eu dirijo desde os 12 anos de idade. Por que isso? Por que que menino não pode brincar de boneca se ele vai ter filho? E a esposa dele pode adoecer. Quem é que vai trocar essa fralda? Ele vai passar para a irmã, vai passar para a sogra, vai passar para a mãe? Terceirizar a criação. Exatamente. A gente precisa conversar mais sobre tudo isso, né? Porque, na verdade, a gente não conversava também. O ideal e o certo é a mulher cuida da casa e cuida dos filhos. Isso é instituído socialmente. Eu vou dar um exemplo. Aconteceu comigo, uma parente minha me ligou em 2019, no início de dezembro. Para quem é professor, sabe que a nossa vida é uma loucura. Porque está corrigindo prova, fechando caderneta, tem conselho de classe, uma maluquice. Aí a parente me ligou e falou assim, poxa, você está sumida. Eu falei, poxa, desculpa, porque eu estou ocupada. Ocupada com o quê? Você não tem filho? Então é a única ocupação que a gente tem na vida. Pois é. Né? Então, assim, isso está muito impregnado na nossa sociedade, com muita coisa do colonialismo, com muita coisa do patriarcalismo ainda. Então é difícil. Não dá para a gente também jogar pedra nas mulheres machistas, né? A gente tem que começar a ver como é que a gente ajusta isso, principalmente
com os nossos pares e com os filhos e filhas e com os nossos alunos e alunas, né, que passam por nós. Ou, por exemplo, eu já tive uma chefe que eu podia dar a melhor ideia do mundo. Ela nunca me dava bola. Mas se um homem falasse alguma coisa, nossa, hoje é segunda-feira, nossa, que incrível! Então a gente tem que parar com essas hierarquizações, né? Que hoje a gente está falando de mulher, do Dia da Mulher, mas isso acontece às vezes de priorizar mais os brancos do que os negros, priorizar mais os heterossexuais do que os homossexuais, priorizar os que têm uma beleza mais próxima da beleza da Rede Globo do que outras belezas, e por aí vai, né? Hierarquizações é o que não falta na sociedade brasileira. Um país tão diverso como o nosso, né? E se pautar apenas por um padrão corporal ou de cor de pele. Precisamos conversar, né? Sempre em alguns momentos que for possível, apropriado, pautar esses assuntos, né? Conversar. Foi dito aqui até nos comentários, vou ver se eu acho aqui. Eu acho que foi Thaís Santana, crioula, né? Ela botou assim, exatamente, aprendendo através das relações. Não existe isso de não saber fazer. Teve os comentários. Deixa eu ver se eu acho mais aqui. Thaís continua dizendo, mas pessoas confundem gênero com sexualidade. Deixa eu ver se tem mais. Professora, eu gostaria de, antes de partir para algumas perguntas, eu queria, a senhora falou algumas coisas aí que me fez lembrar de algumas situações que eu vivenciei, né? Uhum. Desde pequeno, eu me lembro assim mais ou menos na fase de uns 10 anos, aproximadamente, minha mãe começou, eu sempre fui criado por minha mãe em volta de mulheres, né? Não tive homens. Na minha família. Infelizmente, isso é um histórico no nosso país, né? As mulheres são chefe de família, abandonada pelos seus maridos, né? Pelos seus companheiros, e tem que criar seus filhos sozinhas. Minha mãe teve dois homens e uma mulher. E falando de mim especificamente, por volta de uns 10 anos, ela começou a me botar para lavar minhas cuecas. Quando ela ia lavar a roupa, ela falou assim, sente aqui, lave a sua cueca. Minha mãe, mas não sei. A que a gente conversou no início, né? Não sabe, aprende. Ninguém nasce sabendo. A única coisa que nasce sabendo é chorar, né? E me botou para aprender a lavar roupa. E aí foi passando. À medida que eu fui crescendo, eu fui dando mais tarefas. Fazer comida. Comida foi muito pouco, porque dela, até hoje, né? Ela diz a cozinha é minha, ela não gosta, a cozinha para ela é intocável, só ela que pode mexer na cozinha dela. Mas eu aprendi algumas coisas na cozinha com ela, que ela me falou assim, vem aqui a cuidar da casa, arrumar a casa. Ela falou assim, vem aprender, porque eu não vou ficar para sempre. Você precisa aprender. Eu não vou ficar para sempre. Você precisa aprender a se virar sozinho. Eu achei isso muito interessante, né? À medida que eu fui crescendo, adquirindo conhecimento, né, a respeito desses assuntos, eu fui entendendo e vendo o quanto isso foi bom para mim, para minha vida, né? Recentemente, há uns dias atrás, eu estava lavando roupa aqui, aí minha avó de consideração, ela viu lavando roupa e é uma situação engraçada. Ela já é uma senhora de idade, né? Já na casa dos 90 anos. E aí eu fico meio sem jeito, às vezes, de como abordar, problematizar o assunto. Vou ter essa relação, né, familiar, idade e tal. E ela falou assim, você tá lavando roupa? Cadê a esposa? Tipo assim, como se fosse obrigação da minha esposa lavar minhas roupas, né? E ela foi assim, eu quero ver como é que você tosse a roupa. Aí eu fui torcer a roupa, ela, você sabe lavar roupa. Ela se surpreendeu, né? Por ver o jeito de eu torcer a roupa. Que ia dizer se eu sabia ou não lavar a roupa. Aí minha esposa chegou da janela,
viu que o pessoal, você está fazendo o quê? Ela, não, eu estou fazendo a comida. Ou seja, enquanto ela estava fazendo uma coisa, eu estava fazendo outra. Estamos ajudando, né? Porque a casa é dos dois. É uma vida em comunidade, né? Vamos dizer assim, em outros termos. Não é só uma pessoa que mora na casa. Então, todos têm que participar da vida da casa, fazendo alguma coisa. Era isso que eu queria compartilhar aqui. Eu achei interessante compartilhar isso. Tá chegando aqui, mas... Pode falar. E aí é interessante isso que você está dizendo, porque a sua vida de casal com Mirella vai se enriquecer, porque vocês são cúmplices nas funções da comunidade e vocês vão ter mais tempo para vocês. Agora imagina se você fica na sala assistindo jogo e Mirella fazendo tudo só. Ela ia ficar com raiva, né? E com razão, eu também ficaria. E isso acaba fazendo com que as vidas de casal não andem bem. É nesse sentido que eu acho que o privilégio masculino, ele é uma grande ilusão dos homens. Achar que é bom para eles, não é. E eu queria só comentar mais uma coisa, antes das perguntas. Pode falar. Muito mais do que a gente falar sobre esse assunto, acho que a gente precisa estar vigilante nas nossas ações. E aí eu estou falando por mim. Outro dia eu fui numa farmácia comprar um remédio e aí entrou um rapaz com uma filha pequena. E ele estava olhando aquelas geladeiras que tem um vidro, né? E ele estava lá todo encolhido, olhando a geladeira. E aí eu cheguei para ele e perguntei, você quer ajuda? Aí ele olhou para mim, surpreso, e falou, não, eu não abri a porta ainda porque eu quero primeiro escolher o que eu quero para depois eu abrir para não gastar energia. Aí eu falei, tá bom. Aí fui pro caixa. E aí eu me fiz uma pergunta. Se fosse uma mulher, eu teria ido lá perguntar se ela precisava de ajuda? Eu não sei dizer. Porque isso não aconteceu com uma mulher e eu. Mas eu fiquei pensando sobre isso. É importante a gente estar sempre parando para pensar sobre isso, né? Porque as desigualdades, elas se estabelecem muitas vezes de maneira muito sutil. A gente está vivendo um momento onde as pessoas não têm tido medo de serem mais preconceituosas, mas as desigualdades também se estabelecem muito de uma maneira sutil. Sim. É interessante isso, esse pensamento da senhora, né? De uma mulher para uma mulher. Será que eu iria ajudar a outra? Não sei se a senhora chegou a pensar nisso, porque gera aquela questão, tipo assim, eu sou uma mulher forte, vamos dizer assim, autossuficiente, faço minhas coisas sozinha, eu acho que todas as outras mulheres também são iguais a mim. Ela também pode aprender, ela também se vira sozinha, né? Ela sabe já, talvez, por isso, foi o que me veio aqui a memória. E aí veio uma palavra que eu escutei muito já há uns anos atrás, sororidade, não é isso? Exatamente. Questão com as mulheres. Todos os assuntos, o nosso tempo está tão curto. É tão bom conversar com a senhora, assim, a senhora passando essas informações, tanto assunto que a gente pode abordar, e o nosso tempo está tão curto. Deixa eu ver. A professora Ana Rita fez um comentário. Já ouvi isso de muitas pessoas que não têm preocupação porque não têm filhos. Jonatas Lopes entrou, boa noite. Eu vou aqui dizer aqui. William, Jaque Lima, Jimmy, Moca, Daís, Solange, Rafinha, Naila e Adriana, boa noite. Já estamos chegando já na reta final aqui da nossa live. Muito bom, a gente pode marcar uma outra live, professora, aí, que pelo visto as pessoas estão gostando muito, estão interagindo, participando, para dar continuidade a esse tema ou então outro assunto. Professora Débora Kim botou a live, está excelente, claro, tem muitas perguntas. O que você acha do discurso de que a mulher é a heroína, porque dá conta da jornada tripla? Ou que a mulher, exemplo, é uma pergunta aí da professora
professora Débora. A senhora quer que eu Eu diga todas de vez ou por partes? talvez fosse bom, porque daí eu podia agrupar. O que você acha? Certo. Marcos comentou realmente muitas coisas desvirtuadas em nossa sociedade atual. E podemos aprender muitas coisas com outras sociedades estruturadas de uma maneira diferente. Beijo, Marcos. É meu Agora, sobrinho. ótimo. Obrigado aí, Marcos, pela sua presença. Vou aqui selecionar as perguntas que foram no inbox, no Stories. Certo. Aqui vai às 8 logo de vez, por conta do nosso tempo aqui, que está caminhando para finalizar. Tem assim, por que o Dia Internacional da Mulher é importante? Qual a mensagem que você gostaria de deixar para os homens e mulheres no Dia Internacional da Mulher? Quem é a maior influência na sua vida de mulher, né? O que você considera como atributos femininos? Como você... Cadê? Ixi, saiu aqui. Como você definiria o empoderamento das mulheres? Qual o conselho a senhora deixa para as mulheres? Como avalia o papel da mulher na sociedade contemporânea? E, por último, como você encara o mercado de trabalho para as mulheres? Certo. Sobre a questão da heroína, acho que a gente precisa saber que houveram muitas mulheres que atuaram de maneira ativa na história, por exemplo, muito próximas a uma ideia de heroína. Vou citar aqui exemplos da Bahia, como, por exemplo, Maria Quitéria, né, que lutou no período da independência da Bahia, no campo de batalha mesmo, pegando em armas. Posso falar de Joana Angélica, que também na independência da Bahia ficou em frente do convento da Lapa para dar tempo para que as suas freiras pudessem fugir, e ela escolheu, ela sabia que ela ia morrer aquele dia, né, ela tomou vários tiros, mas eu tenho uma certa preocupação com essa ideia da heroína. Porque muitas vezes as pessoas querem atribuir à mulher o que se costuma atribuir aos heróis, que é salvar a humanidade. E isso é muito perigoso, né? A evolução e a melhoria da consciência das pessoas cabe a cada um. É um caminho individual. Não é a mulher que tem que salvar seu marido. E tem vários casamentos que são mal sucedidos, porque a mulher sabe que aquele homem tem uma série de defeitos, defeitos muito problemáticos, e ela acha que vai conseguir mudá-lo. Ela cai nessa ideia problemática da ideia da heroína. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes, em coisas que parecem que são positivas, não são, né? Para tentar ser objetiva. Sobre empoderamento e atributos femininos, empoderamento é a mulher poder fazer o que ela quiser. E ela não ser limitada por ela ser mulher. Eu acho que é isso que é o empoderamento. Né? Ah, mas você é mulher. Não. Ela tem que fazer o que ela acha que ela tem que fazer. Inclusive ficar em casa. Mas tem que ser escolha dela. Uma escolha consciente. E não as imposições, né, desse sistema. Atributos femininos, eu acho que eles sozinhos são problemáticos. Os seres humanos têm atributos femininos e masculinos. Os homens mais masculinos do que femininos, as mulheres mais femininos do que masculinos. Quando a gente começa a querer identificar muito esses atributos femininos, a gente pode cair numa questão de essencialidade. Qual é a essência da mulher? Então, se você não corresponde a essa essência, então tem problemas. Né? Eu tenho uma certa preocupação com a questão da classificação, né? Está classificando as pessoas. Ah, então fulana é mais feminina, então ela é mais mulher. A outra é menos, então ela é menos mulher. Uma mulher fala mais alto, mais duro, mais forte, ela é menos mulher, porque toda mulher tem que falar baixinho, né?
ser cheia de trejeitos, não sei o quê. Eu acho que isso é problemático, porque atributo feminino é a diversidade. Eu acho que é isso. É a inclusão das diferenças entre as mulheres. Que isso é acolhimento. Dentro da filosofia taoísta, o acolhimento é yin, que é feminino também, né, na filosofia taoísta. Sobre o mercado de trabalho, ele está complicado para homens e mulheres, né? Já há algum tempo, em função de todas essas transformações que as pessoas têm, e a política brasileira tem feito, né? Mas, de um modo geral, a gente sabe que para as mulheres é um pouco mais complicado, historicamente, né? É muito comum homens e mulheres ocuparem o mesmo cargo e o salário da mulher ser mais baixo. Né? A mulher, às vezes, é mais qualificada, mas continua ganhando menos. Eu acho que quando a gente começa a ocupar lugares de poder, e quando eu estou falando lugar de poder, não precisa necessariamente ser deputado, senador, vereador, todos nós, os nossos lugares sociais, nós temos poder da gente, quando for tomar as nossas decisões, a gente tomar decisões de igualdade, para que isso possa diminuir. Talvez em algumas situações precise fazer políticas de cotas. A USP, por exemplo, tem um programa para meninas de 11 a 13 anos falando que menina também pode ser cientista. Né? Que eu acho que é uma coisa que a gente tem que validar mais, né? Menina pode ser engenheira. Menina pode ocupar todas as profissões que ela quiser. Assim como os homens também podem. Né? A gente tem que ir aonde onde a gente deseja ir. Eu sugiro a vocês um desenho animado. Adoro desenho animado. Mulan. Mulan, ela vai para o exército chinês porque o pai dela está doente. Né? E é obrigado que cada família leve um soldado para lutar na guerra. E a Mulan é excelente. Ela é uma excelente guerreira. E tem um feminino muito forte também. E aí ela é descoberta, né? Porque ela faz igual a Maria Quitéria, ela se veste de homem para poder lutar. E aí o general do exército dela, quando descobre que ela é mulher, olha para ela e diz: você precisa liberar o seu chi. O chi é a energia vital do ser humano. Quando a gente impede que as pessoas possam ser o que elas querem ser, a gente está gerando frustrações. A gente tem que lembrar que a gente tem uma vida só para viver. E aí eu vou viver essa vida baseada no que a sociedade quer que eu seja? Eu vou desperdiçar minha única vida nisso? Não. A gente está aqui para a gente poder realizar as nossas potencialidades. Eu acho que é esse o conselho que eu tenho para dar para homens e mulheres. Nós estamos aqui para realizar as nossas potencialidades. Para as mulheres é mais difícil? Conte com suas parceiras. Aí entra a sororidade. Mas é importante que a gente se fixe um pouco no coração e pense: o que eu quero? E vá atrás disso. E é cada um de nós que tem que ir atrás. Porque não é o príncipe que vai realizar isso para nós. Porque se ele fizer isso, não vai ter graça. Quem tem que realizar é cada uma de nós. Porque é o percurso da realização que gera a satisfação. Né? Então, acho que é o conselho que eu tenho para deixar. Mensagem. Acho que a gente tem que descobrir as histórias não contadas, contar as histórias silenciadas, ressignificar o presente, porque existem outras saídas. Sobre pessoas que me influenciaram, eu preciso agradecer a minha bisavó, que foi escrava e não tinha mais escravidão, a minha avó Alzira, a minha mãe Maria Divina, a minha avó paterna, a avó Rosa, e todas as mulheres que vieram antes de mim. Eu sou uma pessoa privilegiada na minha família, que eu consegui estudar.
E eu consegui isso por causa das lutas das mulheres que vieram antes de mim. É importante que a gente saiba disso. Então, eu tenho muito a agradecer a essas mulheres que vieram antes de mim. As minhas professoras, né? Professora Cleide, professora Dalila, professora Leila Pavanelli, professora Ivone, professora Baldina, e professora Judete, e várias outras professoras que eu tive, e que é por culpa delas que eu virei professora também. Ainda bem. Eu agradeço a elas também por isso. Então, gente, chegamos aqui ao fim da nossa live. Teve um comentário aqui que pode talvez seja considerado polêmico, talvez, né? De Marcos. A gente já está no final, eu vou já encerrar, não vai dar para a gente poder abordar isso, mas tá saindo. Ele fez assim, apesar de grande o número de injustiça com as mulheres, acho perigoso também não olhar para as injustiças que ocorrem também com os homens. Esse é o comentário de Marcos. Também. Eu posso responder rapidamente, Gustavo, que é necessário que as pessoas, apesar de haver injustiças com os homens têm muito mais privilégios do que as mulheres. A gente não pode pensar mais na igualdade da Revolução Francesa. Todos são iguais perante a lei. Só na lei. Na prática, as mulheres elas sofrem muito mais injustiças do que os homens. Isso precisa ser reconhecido, para que seja reparado. Porque muito do que os homens sofrem é consequência do sofrimento das mulheres. Gente, só tem comentários aqui. O pessoal, excelente. Ana Rita botou parabéns, Eunice, excelente live. As pessoas mandando um coraçãozinho, mandando palmas. Eu quero agradecer a todos que ficaram aqui até o final dessa live. Sintam-se todos abraçados. Se cuidem. Você que está aqui em Salvador, no Brasil, sua cidade, se for de outra cidade, e sua cidade estiver aí em lockdown, por favor, se cuidem muito, se previnam aí, porque a situação não está nada boa. Eu quero dar um recadinho. Segunda-feira que vem estaremos com a professora Jaciara, também do Oliveira Brito. Vou sair pegando todos os professores agora. A professora Jaciara, ela também é advogada, e ela vai estar falando sobre a violência doméstica contra a mulher, né? Vamos aí estar tendo esse papozinho. Você que tem interesse sobre esse assunto, já fica. Agradecer mais uma vez, imensamente, uma alegria receber a professora Eunice aqui nessa live. Espero a gente poder fazer outras lives sobre no IGTV. Sigam ela também tem uma página no Instagram, né, professora? Eu acho que é Viajando História, alguma coisa assim, né? A história é uma viagem. A história da viagem. Ela tem uma página, procurem lá, sigam também. Conhecimento nunca é pouco, certo? E garanto vocês têm muito que aprender com essa professora, eu indico muito. É uma alegria para mim ter sido aluno dela. Minha esposa mandou um abraço para a senhora. Um beijo, muito carinho. Temos uma festa muito grande pela senhora. E é isso. Quero agradecer a todos. Um beijo, um abraço. Quer dizer mais alguma coisa, professora, para a gente encerrar? Apenas agradecer pela lembrança, Gustavo. Obrigado a todos que estão aí. E queria só fazer mais uma observação, né?
Jaciara vai falar na próxima semana sobre violência contra a mulher. Nós temos mais violência contra quem? Contra a mulher ou contra homens? Né? Então, a gente precisa falar disso. É um tema que incomoda, mas precisa ser dito ainda. E agradeço, estou aqui à disposição para outros temas. Muito obrigada por todos que vieram aqui ouvir a gente falar. Então foi isso, pessoal. Obrigado por vocês estarem até aqui ao final. Não se esquece, como sempre, para motivar, convidar outras pessoas, para motivar, continuar fazendo live sobre diversos temas ou reflexões, se você gosta, dá aquela curtida, comenta aí o que você achou dessa live, dê sua opinião sobre o assunto, sempre de maneira respeitosa, certo? Se colocando com respeito, dando sua opinião, e aí a gente vai conversando. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.